Quer saber como você pode começar a investir em renda variável de um jeito mais fácil do que ações? Isso é possível por meio de ETFs. Então vem com a gente nesse vídeo porque vamos explicar de forma simples tudo o que você precisa saber para começar a investir em renda variável para o longo prazo, sem precisar fazer análises mirabolantes. E se chegou aqui agora nesse canal, seja muito bem-vindo ao lado mais seguro da força. Nós somos estrategistas financeiros e toda terça e quinta compartilhamos aqui conteúdos para te ajudar a alcançar o seu sucesso financeiro, ter uma relação melhor com o seu dinheiro e ter um planejamento financeiro mais seguro de verdade. Então já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para você não perder nada. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. A melhor forma de começar a investir em renda variável é por meio de ETFs. E você vai terminar esse vídeo entendendo o porquê de considerá-los nos seus investimentos de longo prazo. E não somos nós que estamos falando isso. São grandes investidores consagrados, como Warren Buffett. Há anos, ele afirma que, para qualquer pessoa, a melhor forma de ter ações de empresas é através de fundos de índices, que cobram taxas mínimas. Inclusive, no ano passado, já com a pandemia rolando, ele tornou a reforçar isso na convenção anual da empresa dele. Segundo ele, aqueles que seguirem esse caminho certamente vão superar os resultados que a grande maioria dos profissionais de investimento alcança. Outro grande investidor, o Benjamin Graham, no livro Investidor Inteligente, também demonstra que os fundos de índice são a melhor escolha para os investidores individuais. Porque no longo prazo, pouquíssimos fundos de investimentos, por exemplo, superam o índice. Só que eles cobram taxas muito mais elevadas do que os fundos de índice. Mas afinal, o que é ETF? ETF é uma sigla em inglês para Exchange Traded Fund, que significa fundo de índice, ou seja, são fundos de investimentos negociados na bolsa que copiam os ativos que formam um determinado índice de investimento. Como o fundo segue um determinado índice, o gestor não tem um trabalho ativo. Ele compra as ações que formam o índice, que só fica ajustando as composições da carteira do fundo, para que ela fique mais próxima possível do indicador. É por isso que investir em ETF é uma forma fácil e acessível de investir em uma carteira cheia de ações que podem representar todo o mercado acionário de um país, um determinado setor da economia ou qualquer outro critério que um índice do mercado financeiro tiver. Portanto, para quem está começando ou quem não quer virar um investidor profissional, que vive em função de analisar ações, balanços e gráficos, o ETF poupa um trabalho enorme de seleção de ações. Porque você não precisa se preocupar em analisar as empresas individualmente. Você não precisa ficar na busca incessante para descobrir qual será a próxima Magazine Luiza ou Banco Inter, por exemplo. Assim você consegue investir em renda variável para tentar aumentar a rentabilidade dos seus investimentos no longo prazo e, ao mesmo tempo, você pode tocar sua vida, sua carreira, seu foco, porque você vai ter um investimento que acompanha a média do mercado. Você não precisa ser um atleta de alta performance dos investimentos para ter uma vida financeira mais saudável, mas você pode fazer uma atividade física para ter uma saúde melhor. O investimento em ETF para longo prazo é como investir em hábitos saudáveis. Eles não te darão um ganho astronômico, mas vai te permitir acompanhar o desempenho médio do mercado sem grande esforço. Então, como funciona o ETF na prática? Existem ETFs de vários índices de renda variável e de renda fixa também. Ainda são pouco explorados porque não são muito lucrativos para as gestoras de investimentos. No exterior, os ETFs são muito difundidos já. No Brasil, eles começaram em 2002 e hoje existem 41 ETFs de renda variável listados na B3. Vamos deixar aqui na descrição
o link para vocês consultarem a lista lá no site da Bolsa de Valores. Para quem quer acompanhar a recuperação do mercado americano no cenário pós-pandemia, por exemplo, Warren Buffett recomendou o investimento em ETF vinculado ao índice da S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Inclusive, ele já avisou a sua equipe que se ele morrer antes da sua esposa, é para aplicar 90% da herança em ETFs, que replicam esse índice. Aqui no Brasil, por exemplo, existem 2 ETFs que seguem o S&P 500, que são o IVVB11 e o SPXI11. Também existem ETFs que seguem o Ibovespa, com as principais ações da B3, como o BOVA11, BOVX11 e BOVV11. Esse é um instrumento muito interessante para projetos de longo prazo, como a aposentadoria financeira. Na essência, a lógica é simples. No longo prazo, a economia do país tem que crescer, senão o país quebra. Então, mesmo com as oscilações no curto prazo, a economia do país cresce e o índice acompanha esse crescimento. Quando você escolhe e compra cotas de um ETF, é como se você estivesse investindo em todas as empresas daquele índice, e os dividendos pagos por essas empresas que estão na carteira do fundo são reinvestidos no próprio fundo. Para investir em ETF, você precisa ter uma conta numa corretora, porque a compra e a venda das cotas são feitas na Bolsa de Valores. Para acompanhar o desempenho das cotas, basta colocar o código dela no site da B3 ou no home broker da corretora, ou em sites que mostram em tempo real o valor das ações negociadas na bolsa. Mas a nossa sugestão é que você acompanhe o desempenho uma vez por ano, já que estamos falando de investimentos de longo prazo. No curto prazo, o índice tem muitas oscilações que são diluídas no longo prazo. Como são fundos de índices, os ETFs cobram taxas de administração muito baixas em relação aos fundos de investimentos tradicionais. Mas como o trabalho do gestor é passivo, não faz sentido ter taxa elevada. Portanto, elas variam de 0,05% a 0,07%. E já tem corretoras zerando completamente algumas taxas de ETF por aí. Além disso, as corretoras também cobram taxas de corretagem para intermediar a operação, da mesma forma que ocorre na compra e venda de ações. Os ETFs também estão sujeitos ao imposto de renda. Com essas características e considerando o atual cenário de juros muito baixo na renda fixa, os ETFs são uma forma mais simples e barata de diversificar seus investimentos de longo prazo. Ficou mais claro para você? Qualquer dúvida pode escrever para a gente nos comentários que teremos um enorme prazer em te orientar. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. ETF é uma sigla em inglês para Exchange Traded Fund. Não, vamos lá. Você fala isso, então. Eu pergunto, mas afinal o que é ETF? Não, vamos lá, não me sacaneia, não. Tá gravado aqui.